18 de novembro, dia de dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo. Roma, ano 64 d.C. Dois homens são executados. Um é crucificado de cabeça para baixo, o outro decapitado. Eles não são criminosos comuns. São os dois pilares da Igreja, Pedro e Paulo. Seus corpos são enterrados às pressas, em valas simples, fora das muralhas da cidade. Parece o fim, mas é só o começo. Porque 300 anos depois, sobre aqueles túmulos humildes, o Império construirá as duas basílicas mais importantes do mundo. E até hoje, bilhões de cristãos olham para Roma por causa daqueles dois túmulos. Esta é a festa da dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo. E ela nos lembra de algo fundamental. A Igreja está construída sobre sangue de mártires. Quando Pedro foi crucificado e Paulo decapitado, sob a perseguição de Nero, os cristãos recolheram seus corpos em segredo. Pedro foi enterrado numa necrópole no Monte Vaticano, literalmente Monte da Profecia. Paulo foi sepultado na Via Ostiense, fora das muralhas de Roma. Eram túmulos simples, modestos, mas os cristãos nunca os esqueceram. Pelo contrário, aqueles lugares se tornaram locais de peregrinação, de veneração, de oração. Porque ali estavam os fundamentos da Igreja. A rocha, Pedro, e o missionário, Paulo. A autoridade e a pregação. A estabilidade e o impulso evangelizador. E então, em 313, o imperador Constantino legaliza o cristianismo. E uma das primeiras coisas que ele faz é construir basílicas sobre os túmulos dos apóstolos. Em 324, ele consagra a Basílica de São Paulo extramuros, fora dos muros. Em 326, consagra a primeira Basílica de São Pedro, diretamente sobre o túmulo do apóstolo. Não eram apenas igrejas, eram declarações. O Império reconhece que estes homens eram verdadeiramente pilares da fé. A Basílica de São Pedro original durou mais de 1000 anos. Mas no século XVI, ela estava deteriorada. E o Papa Júlio II decidiu: vamos reconstruir. Não uma igreja comum, a maior do mundo, a mais magnífica, a mais gloriosa. Levou 120 anos. Os maiores artistas da história trabalharam ali. Michelangelo, Rafael, Bernini. E quando ficou pronta, era, e ainda é, a maior basílica do mundo. 190 metros de comprimento. Cúpula de 136 metros de altura. Capacidade para 60.000 pessoas. Por que tanto esforço? Porque embaixo dela está Pedro, o primeiro Papa. A rocha sobre a qual Cristo edificou sua igreja. A Basílica de São Paulo extramuros, por sua vez, foi reconstruída no século XIX após um incêndio devastador. Hoje é uma das 4 basílicas papais. E assim como a de São Pedro, está construída exatamente sobre o túmulo de Paulo. Escavações arqueológicas modernas confirmaram: os túmulos estão ali. Aqueles lugares não são símbolos, são reais. Por que a igreja celebra as duas basílicas juntas? Por que não só Pedro, já que ele é o primeiro Papa? Porque Pedro e Paulo são complementares. Pedro representa a autoridade, a estabilidade, a liderança, a rocha. Ele foi o líder dos 12, o porta-voz, aquele a quem Cristo deu as chaves. Paulo representa a missão, o movimento, a evangelização, a expansão. Ele foi o apóstolo dos gentios, o pregador incansável, aquele que levou o evangelho até os confins do império. A igreja precisa dos dois. Sem Pedro, vira movimento sem rumo, sem autoridade, caos. Sem Paulo, vira instituição estagnada, sem fogo missionário, morta. Pedro sem Paulo é conservadorismo estéril. Paulo sem Pedro é entusiasmo desorganizado. Juntos, eles são a igreja, firmeza e dinamismo, estrutura e missão, tradição e evangelização. Muitos perguntam: por que Roma é o centro da igreja? Por que não Jerusalém, onde tudo começou? A resposta está naqueles 2 túmulos. Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro foi para Roma, liderou a comunidade cristã ali, e foi martirizado ali. Paulo, o grande evangelizador, também terminou sua vida em Roma, martirizado ali. Os 2 pilares da igreja derramaram seu sangue na mesma cidade. E essa cidade se tornou para sempre o centro da cristandade. Não por acaso, não por política, mas por sangue apostólico. Roma é o centro porque ali estão Pedro e Paulo. E onde está Pedro, está a igreja. Celebrar a dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo é lembrar algo que o mundo moderno esquece. A igreja tem raízes. Não é uma invenção recente. Não é uma instituição humana qualquer.
Ela está fisicamente construída sobre os túmulos dos apóstolos. Você pode ir a Roma hoje, descer as escavações sob a Basílica de São Pedro e ver o túmulo. Tocar as pedras, estar a metros do lugar onde o primeiro papa foi sepultado. Isso não é lenda, não é mito, é história, é arqueologia, é realidade física. A Igreja Católica pode traçar sua linhagem ininterruptamente até aqueles dois homens, Pedro e Paulo, que conheceram Cristo pessoalmente, que foram ensinados por ele, que deram suas vidas por ele. E hoje, 2000 anos depois, a Igreja continua. Porque está construída não sobre ideias, mas sobre sangue. Sangue de mártires, sangue de apóstolos, sangue que clama mais alto que qualquer argumento. 18 de novembro. Não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like para nos ajudar a continuar trazendo conteúdo todos os dias.